Fala rapaziada, beleza? Bem-vindo aqui ao canal Arquivo da Bola. Ontem o Flamengo abriu a vantagem de 2-0 no segundo tempo. Não, um gol no primeiro tempo e depois, logo em seguida, no segundo tempo. Perdeu a chance de encostar mais lá no líder, né? Então, bora ver aqui, galerinha. O corte aqui do programa ESPN Brasil. Aqui o que é que o Zil vai falar sobre esse jogo e a estratégia lá do Renato Gaúcho e do Leonardo Jardim. Beleza? Imagem ESPN Brasil, vou deixar o link aqui na descrição, crédito aí do canal, tá bom? Então, deixa o like, se inscreva no canal e ativa as notificações. Bora para esse corte aqui de hoje. Por você. Boa noite, meu amigo. Muito boa noite, Bruno. Zupac, meu querido André Kfouri, que satisfação estar com vocês. E é o fã de esporte. Bom, eu estava aqui nos bastidores escutando vocês falando aí, né? O maior comentarista do futebol brasileiro. Já estava o YouTube funcionando? Ah. Olha que isso aí dá corte, hein? Dá corte. É o maior. Bom, eu acho que assim, grandes jogos, eu concordo com vocês, né? Jogos com emoção, principalmente no final, né, dos jogos. Mas falando especificamente de Flamengo e Vasco, eu vi já um pouco da opinião de vocês e eu quero dizer que para mim o clássico foi muito... O que aconteceu dentro de campo foi muito reflexo do que os treinadores trabalharam, o que eles produziram. Eu acho que o treinador é fundamental para a equipe. Tem gente que acha que não, né? Mas eu acho que são. O que o Renato escolhe para começar o jogo influenciou no rendimento do Vasco. Da mesma forma do Leonardo Jardim. O que ele escolhe para iniciar o jogo, sem Arrascaeta, sem Paquetá, sem Carrascal, a formação ali com Plata pelo lado direito, Luiz Araújo pelo lado mais centralizado, se movimentando, né, trocando de posição com o Plata, muita movimentação deles, o Pedro mais à frente e o Samuel Lino mais pelo lado esquerdo. O Flamengo é superior nesse início, já abre vantagem, já larga na frente, mas no decorrer do jogo, as atitudes dos jogadores e principalmente as mexidas dos treinadores também influenciaram. Acho que o Leonardo Jardim não encontra aquilo que ele quer nas mexidas, o time não mantém o mesmo nível. E o Renato, que foi conservador, o Renato atacante, né, que sempre diz que quer o time para frente, eu acho que ele foi muito conservador. Ele não acreditou, na minha visão, que teria condição de encarar o Flamengo e vencer o jogo. O Vasco chega ao empate, busca, luta, não desiste, todo mérito, mas se o Renato acreditasse e botasse o time, que de repente, não digo o time que terminou o jogo, né? Seria muito ousado, mas ele fez dobra de lateral direito pelo lado direito do campo. Resumindo, o Flamengo perdeu no meio de campo, tá? Na minha visão de jogo, o Flamengo perdeu no meio de campo. O meio de campo ficou muito aberto o Vasco poder fazer o que bem quis. Com o Puma e com E aí complicou, viu, o resultado no finalzinho ali, sofrimento. Piton. Foi para a seleção. O Paulo Henrique. Paulo Henrique. Paulo Henrique, desculpa, fã de esporte. Obrigado, amigos. Ele fez essa dobra, não deu certo. Não deu certo. Ele quis impedir o lado esquerdo com o Samuel Lino e não deu certo, né? Ele coloca o Rojas como um meia centralizado, que para mim não rende, não consegue render, não consegue jogar. Pode ter questões físicas, de não começar com o Andrés Gomes, né, de início ali, mas eu acho que é um time do Vasco que, vamos segurar o Flamengo. O Flamengo é o melhor time do Brasil. Sabe, aquele respeito que não ganha do Flamengo, continua sem vencer. Eu acho que o Renato, as escolhas dele para começar o jogo, fez o Vasco ir mais na base da vontade, da pegada, né? Como ele gosta de falar, né? Ele deve falar na coletiva com muita vontade, né? Que ele gosta de falar. Vai buscar um empate e na queda de produção do Flamengo, nas mexidas do Leonardo Jardim. Acho que é um clássico que foi justo, acaba sendo justo no final, mas acho que os treinadores, eles inicia bem.
Foi justo até porque acabou, porque se deixasse o jogo rolar, o Vasco ia virar, viu. E você pode ter certeza que o Vasco ia virar. O Flamengo não tinha meio de campo. O Flamengo estava morto sem meio de campo. Termina mal, o outro inicia mal e termina bem. A gente já vai ouvir as entrevistas, tá, dos dois treinadores. Lembrando que nessa questão do Vasco, né, também o Andrés Gomes, que é um dos principais homens ali do ataque do Vasco, ainda tem uma contusão, por isso entrou só no segundo tempo, né, Zupac? Sim, é isso. Um abraço, Bruno, um abraço, companheiros e também ao Fã de Esporte. Um abraço. Concordo com a leitura do Zinho sobre o conservadorismo do Renato, embora eu entenda os caminhos que levaram o Renato a fazer essa escolha. É verdade que essas escolhas atrapalharam o jogo ofensivo do Vasco, especialmente no primeiro tempo mesmo, porque o Flamengo, mais uma vez, começou forte, e esse é um traço do time do Jardim. Sim. Começar forte, Sim. Fazer gol no começo, construir vantagem cedo, geralmente antes dos 15 minutos, para depois poder jogar um pouco mais em transição como ele gosta. Não jogar atrás, mas ter a velocidade a seu favor. Na própria goleada contra o Atlético foi assim. Super assim, e vários outros jogos contra o Independente Medellín, sim. enfim, contra o Cusco na Libertadores. Até e por aí contra vai. o Vitória, E era na como, Copa do Brasil. E era como o Cruzeiro jogava, como o Isso. técnico gosta que o time jogue. E o Flamengo pavimentou esse caminho, o Vasco tentou reagir, mas tinha limitações, e as limitações passavam também pelas escolhas que o Renato fez. Então o Vasco levou pouquíssimo perigo ao gol do Rossi no primeiro tempo. Mas eu queria dizer que eu entendo os caminhos que levaram o Renato a fazer as escolhas que ele fez. Mas, de fato, com 1-0 contra, ele teve que colocar o time para frente e foi um risco que ele correu. O Flamengo abriu 2-0 no pênalti e, se tivesse mantido o mesmo nível de intensidade, poderia ter até criado mais oportunidades para definir uma vitória mais tranquila. Mas acho que o talento dos jogadores do Vasco que entraram, que melhoraram a equipe, isso ajudou, mas o nível de vontade do time do Vasco, assim, de não desistir do jogo, para mim foi fundamental e é uma marca desse time do Vasco, quando a gente falava aqui no intervalo. Isso. O Vasco virou jogos improváveis contra times melhores do que ele. Então, de fato, o Flamengo ficou confortável demais com a vantagem e o Vasco não desistiu de buscar o empate. E isso fez com que a gente tivesse um jogo emocionante até literalmente a última bola do jogo. E foi por isso, né, por essa questão de emoção do jogo, um excelente clássico no Maracanã. O Vasco virou contra o Palmeiras, virou contra o Fluminense, Isso. virou contra o São Paulo e foi buscar um 0-2 contra o Flamengo. Então, E ia virar esse 0-2 se caso tivesse ali mais uns 5 ou 10 minutos, viu? contra os times do G4... Contra o Fluminense era 0-2 também. Também era, verdade. Então, contra os times do G4, ele venceu 3 confrontos e empatou o de hoje, que perdia até os 40 do segundo tempo. E isso aconteceu logo no início do trabalho do Renato, né? Esse clássico, esse primeiro clássico que o Vasco vira e a virada contra o Palmeiras em São Januário fazem parte dos primeiros jogos. Palmeiras acho que foi estreia, Foi né? o primeiro. Foi a estreia. Do Renato no comando do Vasco. Então, o que poderia parecer aquele choque inicial quando um novo técnico chega e mais na motivação, não por ser o Renato, mas por não ter tido tempo ainda de mexer com a equipe da maneira que gostaria, me parece ser uma característica do time do Vasco, essa de não desistir de partidas, muitas delas aquelas em que existe mais foco, um jogo de mais alto perfil, como, por exemplo, o de hoje. O que eu achei curioso foi o seguinte, quando você começa um jogo contra um time como o Flamengo perdendo, você fica numa situação muito complicada, né? Porque o elenco do Flamengo permite que ele controle partidas de maneiras diferentes. Então, esses mesmos jogadores, ainda dirigidos pelo Felipe Luiz, por exemplo, em vantagem num clássico, muito provavelmente tratariam de dominar a posse, Sim. fazer o jogo ficar a caráter para o Flamengo, gradualmente se colocar melhor em campo, tecnicamente mostrar sua diferença e conseguir mais um gol, talvez mais do que um gol. O time atual, por característica do treinador e porque os jogadores podem executar esse outro futebol, ele, como disse o Gustavo, não é que ele dê um passo atrás em vantagem no placar, espere o adversário e jogue no erro. O correto, aquilo que o Jardim quer, é que o Flamengo marque muito bem e aproveite a necessidade do adversário de se adiantar para, na combinação desses dois fatores, conseguir uma vantagem maior. E foi o que aconteceu. Só que sem que o jogo tivesse se transformado num jogo pró-Flamengo a partir do 1-0. O Jardim disse na coletiva, eu estava lendo agora há pouco aqui, o Gustavo me lembrou quando a gente chegou,
que considera que o Flamengo jogou bem mais ou menos meia hora hoje, os primeiros 30, 35 minutos. Depois, a declaração textual dele é que o Flamengo parou de jogar e tem uma expressão que ele usa que é muito interessante, que ele fala, nós quebramos. Isso. Nós quebramos talvez tenha a ver com energia. Isso. Pelos desfalques que o Flamengo tinha hoje, pelos jogadores de mais controle e mais elaboração que ele não pôde escalar e pelo fato do Flamengo ter jogado pela Libertadores na Argentina no meio de semana. E o Vasco poupou provavelmente o time, jogou com o time reserva Exato, contra o com Olímpia, o Vasco sem viagem. E o Vasco conseguiu uma descansado. vitória, tem mais um mérito nessa história do Vasco, que é essa vitória no meio de semana 3-0. Né? E a situação também até confortável na Copa do Brasil. Vasco descansado pela escolha de jogadores que o Renato fez, obviamente por causa da ocasião de hoje. E o Flamengo tentando levar as duas competições à sua maneira. Também não podia tirar um time inteiro para jogar na Argentina. Não faria sentido uma escalação como essa. Então o Flamengo não conseguiu transformar o jogo melhor para ele no sentido da dinâmica, depois de estar vencendo por 1-0. Mas teve um pênalti, o Jorginho fez o gol, o jogo ficou 2-0. E a partir daí a coisa se desenrolou de um jeito muito pior para o Flamengo do que antes, mesmo ganhando o jogo por 2-0 e o Vasco... Não, o Flamengo, quando fez 2-0, simplesmente sentou o placar. Além de ter aproveitado mais uma ocasião em um clássico para demonstrar para o seu torcedor a capacidade de colocar essa vontade em campo, de tentar até o final empatar jogos, como aconteceu hoje, e isso vale muito porque mantém... Primeiro passa a sensação de ter sido um resultado melhor do que foi. E depois porque mostra para o grupo de jogadores que se pode mais, talvez com um pouco mais de ambição desde o início, menos erros, etc. Mas o Flamengo parou de jogar, como disse o seu técnico. Seja como você acha que o Flamengo tem que jogar, ele parou de jogar. Um exemplo claro desse parar de jogar, o gol do Jorginho foi no minuto 60, o gol de pênalti, 15 minutos do segundo tempo. O Flamengo ficou do minuto 60 até o minuto 78 sem finalizar. Que aí veio a falta do Léo Pereira, depois o escanteio com o Léo Pereira. Não, mas ele não recua, ele não já chama ou passa a jogar de uma outra maneira a partir do 7º ou do 8º minuto, quando marca o gol? Não é assim, Zinho? Como é que você enxerga? Não é um estilo do Flamengo e a gente elogiava isso. Olha, é um Flamengo que depois passa a ser mais rápido, mais direto, como era o Cruzeiro do Leonardo Jardim, só que quando vencia a gente elogiava. Exato. Hoje que não venceu se tornou um problema, isso, Zinho? São características de conduzir o time diferente, né? O Felipe Luiz gostava de um time com marcação linha alta. Muitas vezes o Pedro ele não utilizava porque o Pedro não é esse atacante de intensidade ali na frente para pressionar os zagueiros. E aí já tem um Arrascaeta que também não tem essa intensidade. Muitas vezes a gente via ele preferir o Plata fazendo essa função até como o homem de referência, fazia ali as opções dele, ou o Bruno Henrique. Já o Jardim, quando ele assume, o Pedro vira o titular absoluto dele. E até pela característica que ele usa, ele não faz uma marcação o tempo todo com linha alta. Também não é possível mais isso. Mas muitas das vezes ele baixa as linhas, dá até a bola para o adversário jogar também. Você vê um time do Flamengo mais compacto, intermediária para trás, ou linha de meio campo ali para trás. Aí tem a participação, quando está jogando a Arrascaeta com o Pedro, são os dois últimos homens dessa linha de marcação para marcar os volantes adversários. Os dois homens de lado voltam muito para recompor, 4-4-2, né, sem a bola. E às vezes isso atrai o adversário, o Flamengo acaba tendo... eu não sei como terminou, não tem esses números. A nossa produção deve ter, mas em um momento do jogo eu vi que o Vasco tinha muito mais finalizações, muito mais não, tinha mais finalizações do que o Flamengo. Acabou 20-12, a diferença é muito Tetra. na qualidade de elenco. Para o Vasco, né? Para o Vasco. A diferença está muito aí. Esse elenco que o Flamengo tem individualmente de jogadores mais decisivos. O Vasco, com a postura que o Renato adotou, não é uma crítica ao Renato, tá, companheiros?
Eu também concordo, ele tem que olhar o que foi a semana, se tem jogadores que estão sentindo aqui, sentindo ali, e ele compactou o time, foi mais conservador, havendo do outro lado um time superior. E a diferença para mim foi essa, porque o Flamengo finalizando menos, estava mais próximo de fazer gols, porque o Vasco, no alvo mesmo, se a gente for ver, não foram tantas vezes. O Flamengo não, obrigou o goleiro do Vasco a fazer ótimas defesas, porque tem um time melhor. E aí vem a cobrança em cima do Leonardo Jardim, né, que ele tem um time com muita qualidade ofensiva para ele recuar e dar a bola para o adversário, como esse Flamengo hoje faz isso em muitos jogos. Vamos colocar os números na tela? Só para a gente ver se bate aí com a visão de vocês, depois a gente comenta e, claro, ouve também os dois treinadores. Então, tem duas telas que mostram números justamente de posse de bola, também a questão das finalizações e se as finalizações foram corretas. Olha lá. Bate com o que vocês falaram, hein? Olha isso, Pac. O Vasco, então, com mais posse, mais finalizações mais certas, como o Zinho falou, aí foi equilibrado, ó, 6-6. No primeiro tempo, o Flamengo teve mais posse, foi 56-44. No segundo tempo, a partir do 2-0, o jogo mudou, porque o Flamengo, de fato, ficou mais atrás e não conseguiu não conseguiu se beneficiar do espaço que o Vasco abriria para o Flamengo jogar. Então, o Flamengo cumpriu metade só da ideia do seu técnico a partir do 2-0, que foi esperar um pouco mais, não teve contra-ataque. Acho que tem até outra tela mostrando esses números. E aí a gente viu como o Vasco passou a finalizar mais, ter mais posse, mais ações na área rival. Olha só, após o 2-0, após o primeiro gol do Vasco, quase 70-30 de posse de bola, né? O Flamengo ficou atrás. Isso ajuda a contar a história do jogo. A partir do 2-0 e depois do primeiro gol do Vasco, o Flamengo ficou acuado sem conseguir sair. E o Vasco, mesmo com as suas limitações, cruza a bola daqui, cruza a bola de lá, uma hora essa bola vai entrar. Mas isso é normal no futebol brasileiro, André, ou não era para ser com o elenco e com o time do Flamengo? Toda vez que o Flamengo decepciona seu treinador ou jogadores, ou a gente aqui, em programas como esse, menciona a parte física, automaticamente a tendência vai ser não, mas como se o elenco do Flamengo fosse formado por outro tipo de pessoas, que não se cansam, que não têm maus dias, que não têm problemas, etc. Eu sempre prefiro olhar de um outro jeito. O elenco do Flamengo é o melhor da América do Sul, é o mais profundo, é o que tem a maior quantidade de jogadores acima da média decisivos, capazes de influenciar partidas, é o que tem a maior quantidade de jogadores tecnicamente muito bem dotados, que permitem ao seu treinador, seja quem for e seja qual for o futebol, o tipo de futebol que ele prefira, colocar em campo um time que vai ser melhor tecnicamente do que o seu adversário. Mas se as coisas fossem assim, como muita gente pensa, ou seja, um elenco formado por super-homens, o Flamengo ganharia todos os jogos. Todos. E o Flamengo tem o time Sem que exceção. tem, não para ganhar todos os jogos, mas para ganhar e jogar bem mais vezes do que não ganhar e jogar mal. Sim. Não vai ganhar sempre, não vai executar a proposta do seu técnico sempre. A gente vem destacando Não, mas aqui... ele não deveria ter peças para substituir esses jogadores e manter o nível? Ele tem. Ele tem. Especificamente para hoje. Bom, pessoal, o Flamengo tem, né? Tem a peça, mas com qualidade ali no meio de campo foi o que pecou o Flamengo, tá bom? Pessoal, então eu vou parar aqui o corte aqui agora. Quem quiser assistir o vídeo completo, deixar o link aqui embaixo na descrição, tá bom? E lembrando, pessoal, que se chegou até aqui, ó, deixa o like aí, fortalece aqui nossa página. E o Flamengo aí perdeu aí 2 pontos importantíssimos, né? Perdeu 2 pontos com esse empate aí, importantíssimo para a tabela. Beleza? É uma zica. Quando o Palmeiras empata, o Flamengo também quer empatar. É triste, viu? Então, link na descrição como crédito. Se você chegou até aqui, o like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo o que você achou desse jogo do Flamengo. Sentou ou não sentou no placar de 2-0?